Mas parece que eu sou um canal marrento, assim, na verdade não. Oi, gente. Bem-vindos ao Livrado. Livro de hoje, Amor Insensato, Junichiro Tanizaki. Esse livro maravilhoso desse autor japonês que, né, considero pacas. Tradução do japonês de José Jefferson Teixeira. E esse livro aqui, bom, vamos falar dele, faz parte da categoria número 2 do Desafio Livrado, um livro japonês. Já comprei meu livro japonês desse ano, mas vou ler outros livros japoneses desse ano, inclusive mais livros do Junichiro Tanizaki. O Amor Insensato vai contar a história de um casal. E aí, tipo, essas aspas assim que eu tô fazendo com a mão, assim, as coisas que as pessoas não gostam muito, essas aspas vão valer pro vídeo inteiro, porque qualquer termo que eu jogar aqui, você pode colocar essas aspas de dedo, assim, porque é tudo muito passível de ser discutido, né? Mas imagine, vão imaginando as aspas aí onde vocês acharem melhor. É uma história de amor entre um japonês chamado Joji e uma japonesa chamada Naomi. A Naomi tem tipo metade da idade do Joji. O Joji tem, sei lá, uns 30 anos e a Naomi tem 15, se eu não me engano, acho que é isso. Ou ele tem 26 e ela tem, acho que é isso, ele tem 26 e ela tem 15, uma coisa assim, depois ele fica com 30, enfim. E a Naomi é uma menina pobre do bairro de Asakusa, né? Da gangue escalar de Asakusa, daquele livro do Kawabata, né? Aquele livro lá é desse bairro aí também. E o Joji trabalha, assim, é um funcionário de uma companhia elétrica, se não me engano. E ele conhece a menina, que é garçonete, se apaixona por ela e começa uma abordagem muito esquisita, assim, né? Que ele sugere assim para ela pagar os estudos dela, assim, fazer ela uma dama, fazer ela assim, tipo um bibelozinho, assim, é uma relação de posse desde o começo. Eles não se assumem como marido e mulher, mas ela vai morar junto na casa dele, limpa a casa dele em troca da educação que ele dá para ela. A coisa vai resolvendo mais ou menos harmoniosa, assim, até que ele vai vendo que ela tem um comportamento meio estranho, assim, ela é muito dada, assim, muito, né, extrovertida, não sei o que, tá cheio de amigos sempre, e aí começa a fazer umas aulas de dança, e daí chama ele fazer aula de dança também, daí ela faz os amigos lá, e eles dançam juntos, e etc. E aí quando vê, cara, ele descobre que ela tá tendo casos, assim, com esses amigos. E aí ela vai lá e contesta, ela nega, não sei o que, e mais ou menos ele sabe exatamente o que está acontecendo, ele sabe onde é que ele se meteu, mas ele, né, o Jorge dá caidão pela Naomi e tal, ele vai se submetendo a essas coisas e vai se afundando, assim, ao pouco ele vai se afundando nas dívidas, a Naomi começa a exigir cada vez mais luxo para ela, e cada vez mais roupas mais caras e aulas de não sei o que, e ele vai se afundando, assim, né, e ele vai entrando num processo de autodestruição muito rápido, assim, muito, né, a mulher vai acabando com ele e ele ao mesmo tempo se submete, assim, né. Basicamente é uma história de submissão e essa coisa da como é que eu vou dizer, sei lá, da mulher que destrói o homem, assim, uma coisa que é uma lenda, né, que existe, a gente fala, a mulher acabou comigo, caralho, não sei o que. Na maioria das vezes não é bem assim, né? Na maioria das vezes, né? Você pode pensar que essa história é uma história que foi escrita como uma história machista, não sei o quê, mas vamos devagar, tá? Aqui na introdução tem um prefácio muito bom aqui, cara, escrito nada mais, nada menos do que o Alberto Moravia, cara. Alberto Moravia escreveu aqui o prefácio e ele fala da questão da ocidentalização. A ocidentalização está meio que sempre em torno desse romance. Foi publicado originalmente na década de 20. Não tinha ainda aquela economia pós-guerra do Japão, mas estava começando a ter aquela abertura, né, dos Estados Unidos, assim, né, pós Primeira Guerra Mundial e tal, né, Liga das Nações, aquela coisa toda. A ocidentalização está representada na Naomi e o Alberto fala daquela teoria da cristalização do Stendhal, que diz que você se apaixona
aquilo que você se apaixona na pessoa amada é aquilo que você gosta na vida, né? Então, se você gosta, né, por exemplo, se você gosta de luxo e riqueza, você vai gostar de uma mulher snob, porque o snobismo teoricamente faz parte desse mundo que você almeja adentrar, enfim, né? E o Stendhal aborda isso aí no Vermelho e Negro, por exemplo, entre outros livros, né? O Balzac também faz bastante isso. A ocidentalização é um fato importante desse livro, mas eu acho que o mais interessante aqui é que em nenhum momento essa história de amor ela se apresenta de uma maneira normal. Ela já começa esquisita, ela vai ficando mais esquisita ainda. E o final do livro, ele não é um final, tá? Eu vou dar um spoiler, ele não é um final exatamente triste. Ele é um final zoado, mas ele é um final, de certa maneira, redentor, assim. E eu acho que isso é uma coisa que é meio tabu assim, na sociedade. As pessoas não estão muito preparadas para lidar com outras formas de amar que não seja aquelas em que há uma troca mútua, um companheirismo, uma amizade. Existem outros tipos de amor também, né? Que as pessoas chamam de amores, né? E se você ama se você ama na verdade a palavra amor, você ama todos os desdobramentos dessa palavra que você julga que são corretos na sua vida. Por exemplo, tem aquele filme Secretária, do James Spader e a Maggie Gyllenhaal, que é um filme sobre sadomasoquismo, e ele trata de uma maneira positiva, sabe? Ele começa, na verdade, a Maggie Gyllenhaal é a secretária do James Spader, e o James Spader começa a submeter ela aos jogos assim meio de sadomaso e tal. E ela vai curtindo, assim, no começo ela não gosta, assim, mas ela vai curtindo, no final ela encarna aquilo, incorpora e a coisa se resolve dessa maneira. Esse filme foi um escândalo na época que ele saiu, e não faz muito tempo que ele saiu, sei lá, final da década de 90, se eu não me engano. James Spader ficou marcado assim como um cara meio tipo, né, tanto que ele não apareceu mais em muitos filmes, assim, a Maggie Gyllenhaal até conseguiu uma coisa ou outra, mas foi um filme assim que foi meio criou um mal-estar assim nas pessoas, assim, porque as pessoas não conseguiam conceber essa forma de amor. E o Junichiro Tanizaki escolhe exatamente essa palavra amor insensato, né, esses dois termos aqui, né, o amor insensato. Você não acreditaria num amor racional, né, cara? Amor racional, né? Isso aqui é uma coisa que não cola pra ninguém. Amor tem que ser amor insensato, né? Nós somos latinos, caralho. A gente mata e chora, né? Somos machões que choram, né, cara? Tem essa parada toda. Murilo não, Murilo é maior coração de pedra. Murilo não chora nunca e tal. Mas a gente é latino, a gente faz serenata, chora e cai na sarjeta e tal, né? Essas paradas. O amor insensato. O Junichiro Tanizaki não escolheu nenhuma outra palavra para substituir essa relação entre o Jorge e a Naomi. É amor e é insensato. Mas o insensato, cara, é quase um pleonasmo aí. Entra muito da emotividade das relações humanas que não são estranhas a ninguém, né? Nesse sentido, cara, a narrativa ela é assim, uma delícia de ler. Assim, eu devorei esse livro, né? Li em 2 dias, 3 dias no máximo. O mais legal dele, assim, falando agora um pouquinho de mecanismos, assim, de construção de personagem, assim, o livro é narrado em primeira pessoa pelo Jorge, e o Jorge ele vai explicando exatamente como é o mecanismo da submissão na cabeça do homem. Então ele fala assim, por exemplo, o homem vai jogar uma parada com a mulher, assim, vai jogar um joguinho e tal. Ele gosta de fingir que está perdendo para se achar superior. Fala assim, tô deixando você ganhar, sabe? Tô deixando, parará. E não se sabe exatamente em que ponto que isso vira e você realmente encarna ali o perdedor, e mesmo nesse, quando ele está por baixo, assim, ele continua achando que ele está de alguma maneira se sobrepondo à figura da Naomi, assim, e ficando por cima, ainda sendo a pessoa dominante na vida dela, assim, sendo que ele está completamente capachão da menina, né? Então, assim, é um livro que explora muito bem esses mecanismos emocionais, como eles trabalham, como isso aqui trabalha aqui, né? Como essas coisas que a gente sente, a gente acaba achando explicação, porque o cérebro faz isso, né? O cérebro, ele tem um lóbulo que lembra, né? E um lóbulo que narra, né? Enfim, e esse lóbulo que narra, ele cria as explicações para as coisas que você sente, e na verdade, às vezes você não consegue explicar por que você está sentindo elas, enfim. Então ele vai explicando isso de uma maneira muito legal, assim. Da mesma maneira ele explica como a Naomi, assim, muito sutilmente vai se tornando
essa megera na vida do Jorge, assim, né? Megera pra gente, né? Enfim, pra ele tá lá se descabelando, no fundo ele tá gostando bastante, assim, do jeito dela. E, e você lê isso, assim, numa tacada, assim, e você vai entendendo, né? Por que ele chama Amor Insensato, que eu acho que é o grande barato desse livro, é esse título aí. Espero que vocês tenham a oportunidade de ler. Esse aqui é um dos poucos livros do Junichiro Tanizaki, publicado pela Companhia das Letras, que ainda há disponível para venda, né? Ou aquele Elogio da Sombra, por exemplo, cara. Cara, quem tem Elogio da Sombra? Vou me indicar livro, cara. Quem tem Elogio da Sombra aí, cara? É um livro de ensaio, né? É difícil de achar esse livro. Esgotadérrimo, bicho. A Chave também. A Chave também, cara, é um outro livro, putz, que é muito difícil também, que explora também essa questão do erotismo homem-mulher e tal, infidelidade, várias paradas assim. O Há Quem Prefira Urtigas também tenta racionalizar sobre uma separação de um casal. Esse é o barato, assim, sabe? O Junichiro Tanizaki, cara, pra mim, assim, a impressão que me dá é que ele é um cara que tem uma escrita super moderna, muito à frente do tempo dele, assim. O cara tava pensando coisas assim que, sei lá, eu imagino que para a sociedade japonesa deve ser uma coisa inconcebível, assim, né? Essa coisa da ocidentalização e tal. O japonês é um povo louco, né, cara? O japonês, o povo japonês, não vocês aí que são, né, Nisei, Sansei, essas porra aí. Japonês mesmo do Japão, assim, cara. O japonês do Japão, cara, é o povo mais racista do mundo, de longe, assim. Passa os árabes, passa... Cara, o japonês é o povo mais... Mas eles também são o povo mais educado do mundo, cara. Então, tipo, eles te desprezam, mas ao mesmo tempo eles sorriem pra você, assim, te desprezam, seu merda. Né? Tipo, você é uma desgraça e tal. Né? E ele vai colocando essa questão da ocidentalização e ele fala assim, vamos morar numa casa estilo ocidental, e daí uma hora Naomi aparece com uma maquiagem ocidental, com cabelo ocidental, e tudo aquilo parece um choque para ele, assim, porque no fundo o Jorge ele queria ser um cara mais ocidentalizado, assim. Eles vão pra esses bailes de dancinha, assim, daí tem aquele chick dance, que é quando você dança com a bochecha coladinha, né? Que aquilo era um escândalo, assim, uma coisa que as pessoas baniam as pessoas dos bailes que faziam isso, que era tipo, sei lá, é tipo mostrar os peitos na piscina de dança, sei lá, hoje em dia. Leiam aí O Amor Insensato, vamos comentar aí sobre esse livro, vamos comentar sobre literatura japonesa, Junichiro Tanizaki e adjacentes. Já leram? O que acharam? O que acharam? Vocês já tiveram um amor insensato? Já passaram por um momento desses, né? E não julguem, né, cara? Não é pra ficar assim, passei raiva com essa personagem, porque que mulher já... Cara, não seja esse tipo de leitor que passa raiva com o personagem. Entenda o que o leitor tá, o que o autor tá querendo passar pra você. E cuide para que nesse caso aqui especificamente, cara, o julgamento não é o seu objetivo com essa leitura. O amor é uma relação íntima entre duas pessoas e não cabe a você julgar. Assim, mas isso é imoral, mas isso é opressão, isso é submissão, porque a pessoa não sabe o que ela está fazendo, porque ela vai se arrepender depois. Fica quieto. Deixa as pessoas viverem. Se a pessoa tiver que tomar no cu, ela vai tomar no cu sozinha. É isso aí, é assim que a gente aprende. Um abraço, galera, se inscreve no canal, comenta aí, um abraço e tchau.